Êxodo 33, vamos ler a partir do versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Como todos achamos. Gênesis 33, 7. Aí achou mesmo, né? Êxodo. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém, meus irmãos? O texto é muito claro. Ele fala de um lugar aonde a presença de Deus se manifestava. Esse lugar era chamado de a tenda do encontro. Um lugar que, quando a presença de Deus estava, as pessoas que olhavam para aquele lugar, as pessoas que estavam perto daquele lugar, de alguma forma, ainda que não estivessem lá dentro, elas tinham uma referência de quem Deus era e daquilo que Deus poderia fazer. As pessoas eram totalmente influenciadas por esse movimento de Deus naquele lugar. A partir do que acontecia nesse lugar, chamado de tenda do encontro, muitas pessoas mudaram a sua história. Elas eram totalmente influenciadas por esse movimento que acontecia nesse lugar. E essa influência espiritual é exatamente o que todo homem, que todo ser humano precisa para desenvolver a sua vida, a sua maturidade, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. Precisamos olhar para o Senhor, para aquilo que Ele está fazendo e deixar que aquele movimento nos mova, nos mude, nos molde. Isso precisa acontecer. E nós somos influenciados o tempo todo. Somos influenciados por vários movimentos. Somos influenciados por palavras, por gestos, por atitudes. Apesar de que alguém já disse que podemos ser até influenciados por palavras, mas o que nos convence mesmo é ver o movimento real, é ver a verdade, é ver o exemplo de alguém que você pode olhar e você aprende com aquilo. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, não é isso? Você olha para coisas, você olha para um movimento, você olha para algo acontecendo e você diz: Deus está aí nesse lugar.
E ali você começa a ser influenciado por aquilo. E todo homem de Deus, e toda mulher de Deus, e todo grande líder, que hoje é uma pessoa madura, uma pessoa pronta, uma pessoa preparada, em algum momento foi influenciado por um movimento, por uma pessoa, por um bom exemplo, em que ela pôde olhar e pôde ser influenciada, e aquilo fez diferença na nossa vida, na vida dessa pessoa. Esse é um movimento natural da vida, e é um movimento que Deus faz com a gente. O discipulado funciona assim. Você anda com alguém, você olha para alguém, você vê que Deus está movimentando a vida daquela pessoa, e aquilo vai mexendo com você, vai te atraindo, vai te mudando e vai te influenciando. A grande dificuldade que nós temos é que nem sempre isso vai acontecer de lá para cá. Quando nos encontramos com o Senhor, precisamos dessa influência, andar com pessoas, estar em lugares que nos mostre, que nos revele a presença de Deus, que nos mostre as verdades de Deus. Só que chega um ponto que quem vai fazer isso somos nós. As pessoas vão precisar olhar para nós e ver em nós a presença de Deus. Da mesma forma que um dia isso aconteceu com você, que você olhou para alguém, que você viu alguém, que você veio à igreja, que você olhou Deus movimentando no lugar, fazendo a obra, fazendo um movimento, alguma coisa. Agora tem pessoas olhando para a tua vida e perguntando onde está Deus na vida dessa pessoa. Está dando para entender até aqui, irmão? E a tenda, essa tenda que chamamos da tenda do encontro, é um lugar que a presença de Deus está lá. Tem uma pessoa, um líder chamado Moisés dentro desse lugar, e que existem muitas pessoas ao entorno desse lugar olhando e sendo impactados pelo que Deus está fazendo nesse lugar. Essa é a proposta do Evangelho, nos tornar pessoas que a presença de Deus é tão forte em nossas vidas, que todo mundo que olhar para a gente vai dizer: Deus está ali. Essa é a proposta. Tem pessoas nos observando o tempo todo, olhando os nossos exemplos, olhando a manifestação de Deus na nossa vida, e precisando ver esse mover de Deus e ser influenciado por isso. Isso acontece toda hora. Essa semana passei uma experiência que me fez muito bem. O meu filho, o João, nós oramos todo dia lá em casa, com ele. E aí, cada momento que a gente se reúne para orar, cada um faz uma oração. Uma vez eu oro, outra vez a mãe dele ora, e outra vez ele ora. E a oração dele é sempre a mesma. É: Papai do céu, abençoa a minha escola, abençoa a minha creche, abençoa meus irmãos. Ele está profetizando que ele vai ter mais irmãos. E aí ele começa a fazer aquela oração. Só que o João, ele é muito tímido. Eu falei dele agora, ele já baixou a cabeça. Ele é muito tímido. Mas essa semana aconteceu algo interessante. Nós estávamos com uma família lá em casa e nós fomos orar. E falamos assim: João, hoje é você que vai orar. Ele não consegue orar quando ele está com muita gente. Ele nunca conseguiu orar. Ele só consegue orar quando está com a gente. E eu falei: filho, hoje você vai orar. Você já está pronto. E ele: não. E eu: vai, filho, ora, filho. E ele, travado: eu: vai, filho, ora, você vai conseguir orar. E ele: eu: ora, João, você vai conseguir orar. E ele: Papai do céu, abençoa a nossa família, abençoa a minha escola, abençoa a minha creche, abençoa os meus irmãos. Ele foi e orou, e orou, e orou. Aí no final batemos palma.
Cara, você conseguiu! E foi uma festa, porque pela primeira vez ele conseguiu orar no meio de outras pessoas. E sabe por que ele fez isso? Porque ele está sendo influenciado todos os dias. Ele está vendo isso acontecer todos os dias. E para a gente foi muito interessante, porque a gente viu Deus fazendo algo tremendo na vida do nosso filho. E eu falei, Senhor, obrigado. Essa foi uma vitória maior do que qualquer outra. Eu ganhei um ânimo especial essa semana para enfrentar os desafios, quando eu vi que Deus está movendo na vida do meu filho. Ele está vendo referências. E essas referências estão mudando a vida dele. Nós estamos fazendo do nosso lar a tenda do encontro. E a presença de Deus que está lá, está agindo na vida da minha família. Entende? A presença de Deus influenciando. E Moisés então é o cara que faz esse papel. Moisés era um homem que quando ele estava lá na tenda do encontro, fazendo as suas orações, buscando intimidade com Deus, buscando conhecer mais a Deus, buscando ser fiel a Deus, o texto diz que as pessoas paravam, elas observavam e via o que Deus estava movendo na vida daquele homem, a presença de Deus que estava naquele lugar, e eles paravam e ficavam olhando, aprendendo, observando. Porque o que faz uma pessoa olhar para Deus, olhar para Cristo, não são palavras, mas é o exemplo daquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. E era isso que eles viam. O povo ficava de pé, ficava observando o que estava acontecendo. Veja que o povo, ele nem seguiu ao que Moisés falou. Eles seguiam o que eles estavam vendo. Porque você sabe que Moisés orienta o povo, mas quando ele se afasta para estar com Deus, o povo se desvia. Vem o episódio do bezerro de ouro, e esse texto está vindo exatamente depois do episódio do bezerro de ouro. Moisés orienta o povo, ensina o povo, e vai buscar a Deus, e vai buscar a face de Deus, vai buscar intimidade com Deus, e deixa o povo, e nesse momento em que ele está lá com o Senhor, ouvindo, um momento de intimidade, momento de aprender com o Senhor, para entender a presença de Deus para a vida do seu povo, o povo se desvia, eles começam a adorar o Deus, um outro Deus, e quando Moisés volta, irado, Deus irado, Moisés irado, Moisés pede então misericórdia a Deus para que não venha punir aquele povo. E o texto que nós lemos diz, após esse episódio, que Moisés tinha um costume de pegar uma tenda, porque aqui ainda não existia templo. O povo já estava no deserto, mas não tinha templo ainda. Então, quando ele queria falar com Deus, e o próprio povo poderia acessar esse lugar também, ele pegava uma tenda, que era uma tenda móvel, ele armava, desarmava, ele pegava aquela tenda, colocava lá, e o texto diz que ele entrava na tenda, o povo poderia acessar, e Moisés acessava esse lugar, mas olha o que diz o verso 8, sempre que Moisés ia até lá, olha o que acontecia, irmãos. Todo mundo tinha acesso a essa tenda. Todo mundo, aqui ó, olha o finalzinho do versículo 7. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. E o 8.
Mas quando Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, olhava para Moisés e ia até lá. E o povo levantava e ficava observando, ficava olhando, sabe por quê? Porque quando as pessoas iam até lá levar as suas orações, era um momento comum. Mas quando esse homem de Deus ia, não era um momento comum. Porque ele tinha uma intimidade com Deus tão grande. Ele tinha um relacionamento com Deus tão grande. Moisés estava vivendo uma experiência com Deus tão poderosa, que o texto diz que quando ele entrava na tenda do encontro para falar com Deus, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. E a glória de Deus descia, a nuvem vinha, parava na frente da tenda. Olha que texto tremendo. Olha o 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. A coluna de Deus descia e ficava ali. E aquele povo que tinha um relacionamento superficial com Deus, ele agora não estava vendo, ou não estava aprendendo alguma coisa apenas com palavra, não, eles estavam vendo a manifestação da glória de Deus na vida de um homem, em um lugar. Então eles se levantavam, cada um à porta das suas casas, porque era um acampamento, e cada um levantava, ficava de pé, perplexos, atemorizados, vislumbrando o poder e a glória de Deus na vida de um homem que decidiu buscar ao Senhor. A glória de Deus descia, e todo o povo via que o Deus que estava na vida dele não era um Deus de brincadeira. Exemplo, legado. A presença divina estava sendo mostrada de uma forma real. É o que acontece na vida de alguém que entra na tenda do encontro e vive uma experiência real com Deus. Não vive um evangelho de palavras, mas chama para a sua vida a essência de quem Deus é. As pessoas olham e dizem: Deus está na vida desse homem, dessa mulher. Não é algo de palavras, é real, presença de Deus real. Não sei se você já teve a experiência de viver em alguém que vive uma vida de oração tão intensa, que a presença de Deus está com aquela pessoa de uma forma tão forte, que quando você se encontra com ela, alguma coisa testifica no teu coração e fala: Deus está nessa pessoa. Alguém aqui já viveu isso? Já ou só eu? Eu tive a experiência de caminhar com alguns homens, e um deles que eu me lembro era o Dr. Russell Shedd. Foi um dos maiores pensadores evangélicos que eu conheci. Aí você tem a Bíblia Shedd, você tem vários trabalhos dele, você tem várias traduções que ele fez, varíssimos livros. E se você não conhece, eu te aconselho um dia a comprar algum livro do Dr. Russell Shedd. E eu conheci aquele homem, e às vezes eu ia a congressos com ele, e chegava naquele lugar em que ele ia ministrar, e o Dr. Russell Shedd era muito humilde, ele já velhinho, eu não sei, eu acho que ele morreu com 90 e poucos anos, faz pouco tempo que ele morreu. E Dr. Russell Shedd poderia estar em qualquer lugar, um homem conhecido, conhecedor das Escrituras, um escritor famoso, renomado. E quando você chegava no lugar que ele estava, as pessoas já começavam a ser tocadas por uma presença tremenda. Você já via homens chorando.
Você já via pessoas sendo incomodadas porque naquele lugar tinha algo diferente. O Dr. Russell Shedd não era um homem comum, parecia não ser alguém desse mundo. E às vezes você ia para um congresso de teologia, você ia para o que fosse, quando aquele homem entrava, a presença de Deus entrava junto dele. Uma vez eu lembro, ele foi na minha antiga igreja, e não é pentecostal, tá? Não era pentecostal. Falava manso, falava baixinho, falava devagar. Mas aquele homem, quando abria a boca, o Espírito de Deus fluía daquele homem. E a presença de Deus era tão forte naquele lugar, que eu duvido que alguém que conheceu aquele homem seja a mesma pessoa. Não tem como. Porque não era ele, mas era a presença de Deus que estava na vida dele. Vivia na tenda do encontro. Ele, Deus e ele, com momento de intimidade, com momento de busca. Aí, outro dia eu vi até um vídeo, Dr. Russell Shedd falando. Alguém perguntou para ele: como é que o senhor faz para buscar a Deus e tudo mais? Ele falava: todo dia, de uma forma sistemática, eu acordo 4 horas da manhã e vou buscar ao Senhor. E ele ia orar, buscar a face de Deus, buscar relacionamento com Deus. E aí ele passava horas buscando, orando. Um homem de 90 e poucos anos, que falava manso, falava baixinho, mas que passava horas na tenda do encontro, buscando ao Senhor. E quando ele chegava perto da gente, não tinha como não sentir a presença de Deus. Isso é tremendo demais. E aí, depois que ele passava esse tempo com Deus, ele diz que ia ler a palavra. E depois de passar um bom tempo lendo a palavra, ele ia começar a sua rotina do dia. Então, quando eu vejo esse texto, vejo esse mover de Deus tão poderoso na vida de alguém que é referência para uma nação, que mudou a história de uma nação, que foi chamado por Deus para conduzir esse povo, eu vejo algumas coisas que saltam os meus olhos. As pessoas, elas não são convencidas por aquilo que a gente fala. A gente pode pregar o evangelho, a gente pode sair, fazer evangelismo, pode cantar, pode chamar as pessoas para a igreja, mas se a presença de Deus não estiver em nós, não vai. Tem que ir para a tenda do encontro, tem que se humilhar, pedir graça, encontrar ao Senhor e ser cheio da presença de Deus, porque se for só de palavras, não acontece. E essas bênçãos de Deus, o relacionamento com Deus que você vai encontrando na oração, o relacionamento que a gente vai tendo com Deus na oração, ele não é só para a gente, mas ele é para o outro. Porque quando eu me encontro com Deus, na tenda do encontro, e saio de lá, a presença de Deus não vem comigo para ficar só em mim, mas é para agir na vida do outro, para alcançar os outros, para que as pessoas olhem para a gente e digam: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Quando eu estou do lado dele, quando eu estou do lado dela, tem alguma coisa diferente. Quem experimentou a presença de Deus na tenda do encontro, quando sai de lá, muda a vida das pessoas. E é isso que Deus faz.
pessoas olham para você e vê que tem um Deus real lá. A sua oração, a sua humilhação, o seu dobrar de joelhos não vai mudar só a sua realidade, mas vai mudar a realidade de todo mundo que estiver olhando para você e vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Quer ver a bênção de Deus na tua família? Quer ver a bênção de Deus na vida dos teus filhos? Quer ver milagre na sua casa? Entra na tenda do encontro, dobra o joelho, clama ao Senhor. Porque aqueles que você quer que Deus que alcance, eles vão olhar para você e vai dizer: Deus está na vida dele, na vida dela. Sabe quando Deus vai alcançar o teu filho, a tua filha, teu marido, tua esposa? No dia que eles olharem para você orando a tal ponto da presença de Deus descer na sua vida, e eles vão olhar e vão falar: meu Deus, o que está acontecendo? É sobrenatural. Eu preciso dar atenção para o que está acontecendo ali. Não tem como. A presença de Deus é verdadeira na vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio. Está me alcançando, está me chamando, está tocando dentro de mim. Muitas vezes o que precisamos não é nem falar. O que precisamos é buscar a Deus de uma forma que a presença dele enche a nossa vida e que as pessoas olhem e digam: Deus está na vida dele e dela. Ah, meus irmãos, eu quero viver essa experiência. Esse ano é um ano que vamos abordar o tema da oração. A oração que fortalece, que move, que capacita a igreja. E que em nome de Jesus esse ano você faça um propósito com Deus. Não apenas de orar e conseguir uma bênção pelo que você vai orar, não. Mas que a presença de Deus esse ano venha na tua vida de uma forma tão poderosa, tão extraordinária, que quando você chegar ao final desse ano, você contabilize o número de pessoas que olharam para você e diga: o que está acontecendo? Eu estou olhando para você e estou vendo algo que mexe comigo. E eu não estou conseguindo me conter. Eu quero isso também na minha vida. Eu quero essa presença. Eu quero esse fogo. Eu quero esse mover. Quem quer viver essa experiência em nome de Jesus? Aleluia. Quando vamos para o Novo Testamento, nós vemos um texto muito interessante, Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. Diz que Jesus está pregando para os discípulos, e os discípulos chegam para Jesus, porque até aquele momento Jesus não tinha ensinado sobre oração ainda. E os discípulos estão aprendendo com Jesus, estão caminhando com Jesus, e nesse determinado momento eles falam assim: mestre, o Senhor pode nos ensinar a como orar iguais aos discípulos de João Batista? Sabe por quê? Porque os discípulos de João Batista eram conhecidos como homens de oração. Não era teoria. Olhavam para eles e falavam: eu quero ser como eles. E os discípulos de Jesus falam: mestre, ensina a gente quer o que eles estão vivendo. Nós queremos viver como eles. Como é que ora daquele jeito? Como é que vive o que eles estão vivendo?
Como é que eu consigo ser como o discípulo dele está sendo? Quero ser igual. E é nesse contexto ali que Jesus ensina sobre a oração. E o texto ensina sobre a oração do Pai Nosso. É todo um texto de ensinamento de Jesus. E a sede daqueles homens era de experimentar o poder de Deus da mesma forma que os discípulos de João experimentaram. Quando as pessoas enxergam homens e mulheres vivendo uma experiência com Deus, eles são impactados e querem viver a mesma coisa. Talvez até hoje você tenha orado por muita gente. Talvez até hoje você tenha buscado a bênção de Deus sobre a vida de muitas pessoas. E Deus é fiel para fazer. Mas muita coisa só vai acontecer quando elas olharem o movimento que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida. Eu me lembro de quando eu trabalhava com música e fazia muitos shows. E aí todas as vezes no camarim tinha um rapaz que tocava com a gente, tocava teclado. Ele tinha um comportamento diferente. E a gente quando toca assim com o artista, a gente não conhece os músicos. Porque cada dia é um músico diferente. Você não sabe quem eles são. Você sobe no palco, tá ali o que você tem que fazer e você toca. Mas tinha um cara que ele sempre tocava com a gente de vez em quando. E mesmo tocando para artistas seculares, mesmo tocando para músicos seculares, aquele jovem, quando entrava ali para fazer o trabalho dele, tinha algo diferente na vida dele. Eu não o conhecia. E certa vez, eu estava no camarim e fui... E cara, como é que você está? Tudo bem e tal? E aí eu perguntei, de onde você é? Eu sou pastor da Igreja Batista. Eu falei, é impossível não ver a presença de Deus na tua vida. E ele falou a mesma coisa, é impossível também não ver a presença de Deus na tua vida. E isso muitas vezes incomodava as pessoas. Quando a presença de Deus está na nossa vida, nós incomodamos. Nós somos exemplo para que outras pessoas mudem. Talvez você não tenha a resposta para que muitas pessoas precisam, mas se a presença de Deus estiver na sua vida, isso basta. E a presença de Deus na sua vida vai mudar a vida de muita gente. Olha a cereja do bolo desse texto, meus irmãos. Olha para isso. Olha o versículo 11. O texto diz que o Senhor falava com Moisés aqui, face a face. Não que Moisés visse a face de Deus. E se você for ler esse mesmo texto até o final, até o finalzinho do capítulo 33, Moisés, ele pede para ver a face de Deus, e Deus diz assim, não, ninguém pode ver. Você não tem condição de ver. Mas eu vou deixar você ver as minhas costas. Vou te dar esse presente. Mas a minha face você não pode ver. E o texto diz, no versículo 11 o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face. Como quem fala com quem? Um amigo. Olha isso. Moisés falava com Deus como alguém está falando como um amigo. Um amigo. E esse relacionamento de Deus com Moisés, falando entre amigos, olha qual foi o resultado disso. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda.
Quem substituiu Moisés? Quem? O jovem que estava vendo esse exemplo, que cresceu vendo esse exemplo, que olhou o seu líder experimentando a presença de Deus, vivendo na presença de Deus, e que ficou tão impactado com o que Deus fez na vida dele, é o mesmo que vai substituir Moisés, e que lá no futuro, quando vai entrar a terra, e ninguém tinha coragem de fazer isso, Josué se apresenta e diz: eu vou. Porque alguém que viveu olhando para esse exemplo, ele também vai experimentar a presença de Deus na tua vida. Quer mudança na tua casa? Entra na tenda do encontro e busca ao Senhor. Quer ver o mover de Deus na vida dos teus filhos, a tua realidade mudando? Entra na tenda do encontro e pede ao Senhor: Pai, eu quero mais intimidade contigo. Não é necessariamente pedir para que Deus faça alguma coisa, é pedir relacionamento, intimidade, buscar ao Senhor, busca a face do Senhor. Que Deus vai te dar experiências tão tremendas que quem estiver com você vai ver e vai ser impactado com o que Ele está fazendo na sua vida. O que muda a cabeça de um filho em relação ao pai, de um homem em relação à esposa, de uma mulher em relação ao homem, de um amigo em relação ao outro, muitas vezes não é aquilo que falamos, mas é quando dobramos os nossos joelhos, entramos na tenda do encontro, buscando ao Senhor, e as pessoas se colocam de pé, olhando o que Deus está fazendo na nossa vida, e dizem: Deus está ali, naquele lugar, e por conta disso, eu me rendo. Entra na tenda do encontro, busca intimidade com Deus, e você vai ver a mão sobrenatural do Senhor agindo na sua vida, na sua casa. Moisés apenas não liderou um povo, ele não só orava, mas ele mudou a vida de muita gente por conta do exemplo da sua intimidade com Deus. Josué foi influenciado por Moisés. Os homens daquele povo ficavam perplexos, olhando o que Deus estava fazendo na vida dele. E a minha pergunta essa noite, nesse ano de 2025, quem será impactado com aquilo que Deus vai fazer na tua vida? Quem será impactado pela glória que Deus vai revelar a você esse ano? Você está preparado, meu irmão? Está preparado, minha irmã? Está preparado para entrar na tenda do encontro? Quando você entrar nesse lugar, que pode ser o teu quarto, na tua despensa, você fecha a porta, se dobra diante do Senhor e diz para Ele: Pai, eu não quero sair daqui enquanto eu não sentir a Tua presença. Enquanto o Senhor não falar comigo, derramar o Teu Espírito na minha vida, para que outros sejam impactados por isso, não para a minha glória, não para o meu deleite, mas para que as pessoas te conheçam, assim como eu estou conhecendo agora. Vamos para a tenda do encontro. Vamos buscar ao Senhor. E nesse ano de 2025, vamos ver vidas transformadas por aquilo que Ele vai fazer em nós. Eu quero buscar ao Senhor, meu irmão. E eu já não consigo mais viver se for diferente disso. Eu não quero menos do que isso. Eu não quero. Eu não quero menos do que isso.
de passar horas na presença do meu Deus, ouvindo a sua voz, sentindo o seu Espírito, dizendo para mim o que Ele quer para a minha vida. Eu não posso viver sem isso. E nesse momento eu quero te convidar a orar. Eu quero te dar alguns minutos para que você possa buscar a face do Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui. Eu quero entrar, Senhor, na tenda do encontro, no lugar que eu encontre contigo de uma forma sobrenatural, aonde a tua presença vá na minha vida, ao ponto de não só me transformar, não só me encher do teu Espírito, mas que isso aconteça na vida de cada pessoa que estiver junto de mim. Eu não quero mais ser um homem comum, uma mulher comum. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Quem quer viver essa experiência? Vamos orar. Se você quiser, dobra o teu joelho.